Bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast de cinema. Já tem título, já é oficial, não é? É Cinema Incógnito. O meu nome é João Carvalho, eu estou aqui com os meus companheiros deste projeto, meus companheiros habituais, o Rui Pinheiro Olá. e o Olavo Abrantes. Olá. E hoje vamos falar aqui de mais um filme clássico da década de 90. Temos acompanhado aqui um bocadinho a cronologia. Começámos por um filme da década de 70, passámos pelos 80, agora estamos na década de 90. Vamos falar aqui do Leon, o Profissional, um filme de Luc Besson. Foi escrito e realizado por Luc Besson, protagonizado por Jean Reno, no papel de Leon. Uh, Também Gary Oldman, que também é incontornável aqui no papel de Norman Stansfield, o vilão desta história. E a estreia aqui em cinema da jovem Natalie Portman, na altura com 13 anos, salvo erro. Portanto, também é um clássico. Eu creio que é um filme que ganhou o Oscar, inclusive para melhor filme estrangeiro, em 94. Portanto, vamos começar aqui com a nossa opinião inicial. Eu vou começar por ti, Rui, talvez, que eu sei que tu tiveste aqui uma experiência nova com o filme, certo? Não foi um filme que te acompanhou há muito tempo, viste recentemente pela primeira vez. Qual foi aqui, de uma forma assim muito resumida, aqui, qual é o teu feedback, qual foi a tua opinião? Sim. Pois, efetivamente, este é um daqueles filmes que estão na lista de vergonha de nunca ter pegado. Estava lá na lista, eu vou ver, mas nunca foi prioritário e de alguma forma acabei por não tomar essa iniciativa. Felizmente, agora tive a oportunidade de o ver e acho que foi uma boa oportunidade porque gostei do filme. Tem aqui alguns pormenores que me deixaram mais inquietante, ou foi inquietante, Desconfortável, não é? ou mais desconfortável, que eu, entretanto, acabei por ter a oportunidade nos últimos tempos, de ver duas vezes o filme, e aí a experiência da primeira vez e a segunda vez é completamente diferente, uma vez já tendo conhecimento da história. Consegui usufruir muito mais na segunda vez e explorar um pouco mais a beleza do filme, porque acho que é um filme muito bem filmado, com ótimos planos. Gosto muito das cenas em que está focado, está o zoom sobre a personagem andar na rua e começa a fazer um zoom out e apanha o panorama todo. São pequenos pormenores que o filme tem e que são fantásticos. Depois também a banda sonora, acho que é uma banda sonora muito bem trabalhada, com ótima música, com efeitos sonoros em certos momentos que também tornam as coisas ainda mais inquietantes ou mais divertidas com base no momento. Creio que as três personagens principais são brutais. Principalmente para mim, acho que a Natalie Portman, cuidado que tem, acho que teve um protagonismo enorme e entregou um papel que, entre um homem e uma criança, é ali estranho, mas acho que depois também vamos abordar também um bocado a relação do Leon e Certo, é um e da tema que. Matilda, que vamos Certo. poder explorar. Pronto, eu acho que a forma como o filme começa, pá, cria logo uma dinâmica espetacular, puxa mesmo para nós, a forma como apresenta o Leon e as capacidades que ele tem. Logo de início nós percebemos, ele é espetacular. Independentemente depois de vir a conhecer a personagem, já não parece tão espetacular. Como profissional, ele é o melhor no mercado. E a mesma coisa para o Gary Oldman. A primeira cena, ou a cena que ele tem que ir ao apartamento por causa da droga com a equipa dele. Opá, e claramente conseguimos perceber logo que tipo de personagem é que ele é e quão estranho e um grande vilão que ele é, logo na primeira parte do filme. E acho que são dois grandes momentos logo de início que criam um mood para o filme. Eu gostei, pena de nunca ter visto antes, e a Uhum. primeira vez, como não sabia o que é que Estranhaste. ia acontecer Estranhaste, entre depois a entranhaste. relação. É isso. Como não sabia o que é que ia acontecer entre o Leão e a Matilda, estava sempre naquela ânsia de por onde é que isto está a ir. Isto é estranho. Por onde é que isto está a Certo. ir? E pronto. E foi isso. E se calhar, assim, só para dar a minha um bocado a opinião, assim, não vou estar a alongar muito mais, que acho que o Rui falou bem sobre tudo o que é a maneira como as personagens são introduzidas. Acho que é daqueles filmes em que aqueles primeiros 30 segundos, tu sabes exatamente o que é que vais contar com a personagem,
é genial, porque depois nenhuma das personagens, apesar de elas se surpreenderem um bocado à medida que o filme vai desenvolvendo, mas a caracterização está feita logo naquele primeiro instante. E eu acho que isso é importantíssimo para estabelecer a parte emocional do filme, porque depois, num filme que apesar de ter um filme de ação, mas que não tem tantas cenas de ação como isso, nós falamos, por exemplo, do Die Hard, comparativamente os dois, são os dois filmes de ação, mas este podemos dizer que tem 3 momentos assim de ação maiores, mas o resto é um filme que é levado pelos personagens e pela interação entre as personagens, provavelmente entre estas 3 principais personagens. Aqui uma das coisas que agora que o Rui estava a dizer, que é a forma um bocado também deste desconforto um bocado a ver o filme, que acho que é daqueles filmes que se calhar foi a terceira vez que eu vi novamente para o podcast, e foi a terceira vez que vi o filme. Me lembro de ver o filme, era bastante novo, aliás, eu vi a seguir o segundo filme que o Luc Besson fez a seguir a este, portanto podemos dizer que o Leão Profissional foi quase o filme que abriu Hollywood para o Luc Besson, foi o filme que lhe permitiu entrar no mercado americano e convencer, e então a partir dele teve uma série de projetos mais tarde, portanto, tendo em conta que o filme seguinte, o Quinto Elemento. Quinto Elemento. Ele já tinha Quinto feito o filme Fatal, ou Nikita, Nikita, que foi também bem recebido pela crítica, mas sim, é como tu dizes, mas sim, é depois de entregar o Leão já foi feito também para um público... Sim, para um público maior, sim, e com um orçamento muito maior, portanto já estamos a falar aqui já de cerca de 16 milhões, ou que foi de orçamento, mas depois permitiu-lhe escrever o Quinto Elemento e entrar no mundo da ficção científica, que apesar de tudo é um bocado fechado, mas pronto, só pegando aí nessa parte do Quinto Elemento, ele estava a escrever o Quinto Elemento e estava à espera da aprovação do estúdio, e que foi cancelado e rejeitado, e em momento de frustração, há uma entrevista que ele explica isso, em momento de frustração escreveu em 2 semanas o Leon. E o Leon ele também pega muito em algumas coisas do Nikita. Sim, e da vida pessoal, que eu acho que é isso que podemos tocar um bocado em relação a isso também aqui. Isto para dizer que eu vi o filme em 3 momentos diferentes da minha vida. Um quando era muito miúdo e vi o filme, adorei, porque o Jean Reno é a primeira vez que aparece é o badass, a primeira cena em que ele aparece por trás dele nas sombras com uma faca no pescoço. Que é a primeira vez que vês a cara dele. E é a primeira vez que vejo a cara dele, e depois aquele momento é que sempre que ele tem os óculos torna-se, lá está, o profissional, e sempre que ele está sem óculos parece que é muito mais inseguro e muito mais muito menos intimidador, podemos dizer assim, quase que é quase uma persona quando ele põe os óculos e se torna o assassino. E depois viu mais tarde, já foi aqui há cerca de 3 ou 4 anos quando vi o filme novamente, mas já está, foi mais uma de rever, porque era um filme que eu gostava muito, e depois, entretanto, depois de ver também a carreira que a Natalie Portman teve, também ver aquele primeiro filme em que ela começou e via-se logo aí já desde o início a aptidão que ela tem para ser atriz. E agora ver outra vez o filme para o podcast, e agora que vi porque o que eu tenho feito um bocado também é tentar perceber um bocado mais sobre por trás das cenas e a história e o contexto do filme, etc. E quando começamos agora a perceber que este é daqueles filmes em que será que temos de separar o autor do projeto e analisá-lo dessa maneira, ou então são as duas coisas muito ligadas? Porque depois eu comecei a ler um bocado sobre foi um bocado esta controvérsia do próprio Luc Besson e a primeira mulher dele, a Anne Parrilhot, e como ela tinha 12 anos quando eles se conheceram, e depois ela engravidou aos 16 e ele já tinha os seus 30 e poucos, e depois começas a perceber que todas as entrevistas que ele dá em relação ao Leão é muito do género de mas isto sou eu a tentar a lançar algo para a cabeça das pessoas, e se elas pensam algo de errado, então o problema é deles, porque o que é branco, eu estou a apresentar uma coisa que para eles é negro, mas depois penso a perceber que afinal é branco. Mas quanto mais começas a conceptualmente é engraçado de pensar dessa forma, não é? Há uma desconstrução ali que ele fez, e o filme teve sempre sobre essa sombra, dessa coisa pouco ética, o que seria pouco ético entregar aquele tipo de história. E eu só quero lançar isto agora um bocado do início, que é porque eu acho que enquanto vamos analisar o filme, podemos analisar algumas das cenas específicas, mas eu acho que
está, é daqueles filmes em que eu vendo agora recentemente, sabendo do que se passou, porque isto, o próprio movimento Me Too veio afetar também o próprio Luc Besson, e ele foi acusado por várias mulheres também. Então, sabendo disso e vendo o filme novamente, olhar para estas cenas, já está, que muitas pessoas veem como sendo negras. Eu, por acaso, para rever, vi a versão do realizador, porque houve algumas cenas que foram cortadas da versão americana. Principalmente na cena em que eles estão os dois tipo, na cama e ela fora da parte da virgindade, etc. Então isso aí não foi mostrado ao público americano sequer. Claro. E eu acho que a maior parte, a versão normalmente que as pessoas veem nem sequer tem essa parte. Então isso, e não é só isso, é o ver entrevistas e perceber que os próprios pais da Natalie Portman exigiram que algumas cenas fossem cortadas. A personagem do leão é muito do Jean Reno, é muito ele. Certo, certo. E o que está escrito no guião, com outro ator, poderia ter Soado ido de para um forma caminho completamente diferente. Poderia ter ido para um caminho muito diferente. Por exemplo, uma das cenas que supostamente está no guião, depois já está, isto é daquelas coisas que nunca ninguém tem acesso a estas cenas cortadas, nem o que está escrito. Uma cena em que ele entra no chuveiro e vê a Natalie Portman a tomar banho e ele tem aquele primeiro momento de virar a cara e depois é ela que diz que podes olhar à vontade, não tem problema nenhum. Supostamente isto é uma das cenas que os pais da Natalie Portman exigiram fosse cortada, porque eles não queriam que ela mostrasse, aparecesse nua, nem que fumasse, nem que dissesse muitos palavrões. E então, logo aí percebes que há aqui uma espécie de luta quase entre o autor, que é o Luc Besson, e neste caso os pais da Natalie Portman, ou é o próprio Jean E o próprio Reno. Jean Reno, sim. E tu pensas, se calhar o filme que o Luc Besson queria fazer, Imaginou, era muito imaginou, mais iria puxar muito sugestivo. mais aqui, exatamente, iria puxar aqui muito mais o que é estas barreiras, esticar muito mais, e tendo em conta que se calhar o filme, podemos avançar um bocado para o final, em que para mim a cena do final é espetacular, que é uma daquelas cenas em que tu tens o payoff, em que tu introduzes o conceito, inicialmente a ideia do jogo da anilha, vá, e depois tem o payoff no final com a morte da personagem do Gary Oldman. Mas o que eu quero dizer é que o Leão não morrendo, parece que fica aqui aquele diálogo final entre ele e a Matilda. Parece que é uma promessa, não é? Exatamente, parece que está ali a entender algo de que se ele se sobrevivesse, poderia haver algo entre os dois. E depois, olhando para a vida do Luc Besson, em que quando ele conhece a primeira mulher, quando ela tem 12 anos, e depois casam, ou estão juntos quando ela tem 15 e ela engravida aos 16, fica a dar aqui a ideia de que se calhar o Leão até estaria interessado nela, mas ia esperar ali uns aninhos até. Entendes? E depois. Claro. Eu acho que. A mulher, Diz a isto. ex-mulher dele, neste caso, Sim. ela fala muito que aquilo é contar a história deles. Sim. Que tem ali muito deles. O Luke Besson acho que não tem essa abertura, mas ela acha Eu que foi. acho que. Tá, eles na altura estavam juntos e ela até entra no filme logo na Sim, cena sim, 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 inicial Sim, sim. no início em da que primeira cena, sim. É a prostituta, certo? Sim. E depois sim, esse, é que está yeah. com o vilão, lá está, o tipo no início. Mas depois, só para dar aqui mais um bocado de contexto antes de falarmos do resto do filme, que por exemplo, quando o Luc Besson está a fazer o quinto elemento, não é? Ele divorcia-se da mulher da qual já tinha uma filha para se juntar com a Mila Jovovich, que tinha 21 no filme. Sério. E depois fazendo aqui um paralelismo também, que é a personagem da Mila Jovovich, da Lilo, com a personagem do Bruce Willis, que é quase a mesma É coisa quase, outra vez. existe Uma pessoa. sempre essa inocência à Exa- volta da personagem feminina e E apesar dela já ter 21, a nível de mentalidade é como se sim, fosse era uma como se fosse criança. uma criança, exatamente, exatamente. E pronto, mas Yeah. só para dar aqui, só para explicar um bocado, que isto foi um bocado a minha. Eu ver o filme novamente, sabendo já disso, olhando para estas cenas com outro olhar um bocado mais Ângulo. crítico sobre o que Uhum. é. Outro É uma ângulo, perspectiva exatamente. já com background e conhecendo Sim. a história, consegues analisar de outra forma, claro. E o que faz, eu acho que eu estou a lançar isto porquê? Porque acho que é a primeira vez no podcast em que nós temos aqui, se calhar, o debate de o que é mais importante, se é o autor, se é a obra. Porque este acho que é daqueles filmes que, por exemplo, hoje em dia não seria feito, não desta maneira, muito certamente, duvido muito. Principalmente, lá está agora, porque falei um bocado daquele movimento todo Me Too e. Até, acredito que ah, até pudesse ser feito, mas não chegava às salas de cinema americanas. Não. O que eu estou a dizer é a nível de censura e a nível de crítica, porque, por exemplo, isto parece que a crítica a filme, esta relação entre eles, parece que lá está, nos Estados Unidos surgiu bastante, mas para a Europa inteira não foi tanto
não foi assim tão. Eu acho que o cinema ah, europeu é um bocadinho mais, tem mais liberdade a explorar esse tipo de temas do que o público Sim. americano. Sim, não O é tão público conservador. americano Não é tão conservador. sim. é exatamente. O E cinema acho que americano cá tem não muito chocou essa. assim tanto. É assim, relativamente ao filme, já muito foi dito por vocês. É um filme que eu vi o filme. Já falámos sobre isto e vi o filme já com uma expectativa alta, porque já me tinha sido aconselhado e já vi numa fase que já tinha algum sentido crítico. Também não foi aqui propriamente uma experiência de infância, senão tinha tido outra visão sobre o filme. Já havia há muitos anos, mas já foi com algum sentido crítico. E eu confesso que essa questão da relação da Natalie Portman com o Jean Reno, do Leão com a Matilda, foi algo que me passou um bocadinho ao lado, quando vi o filme a primeira vez. Eu estava tão concentrado em ver a beleza dos planos, aquele feeling de cinema europeu, que na altura para mim também era mais ou menos recente. A nossa experiência é mais com o cinema mainstream, não é? E quando vemos aquele tipo de filmagem, aquele tipo de tratamento de fotografia, o trabalho com as cores, tudo isso, a banda sonora do Eric Serra, que também é muito bem feita, e a forma como o cinema, quase como o filme se apresenta quase como uma peça de teatro, não é? Com uma cena de abertura, uma cena que são claramente três pontos do filme, a conclusão, o showdown, o clímax, aquela cena de desenvolvimento e a introdução das personagens, tudo isso acho que tornou. O filme é simples e é bonito. É um filme bonito. Acho que é um filme mesmo bonito. Apesar de toda essa controvérsia, e lá está, e a controvérsia está sempre na mente das pessoas, porque o filme não te diz claramente nada. Acho que é normal uma miúda com 12, 13 anos ter é quase como um Fantasiar com complexo alguém de adulto. Édipo. Sim, sim. E essa controvérsia que existia à volta da relação entre o Leão e a Matilda é muito fomentado um, por todas as polémicas que houve, essa questão da emancipação da sexualidade, essas coisas todas, porque na verdade é que é normal existir esse amor platónico e também é normal, inclusive em adolescentes e ter essa primeira paixão pela figura paternal, que foi efetivamente o que o Leão foi para a Matilda, a primeira figura paternal, visto que ela vinha de um seio familiar completamente disfuncional, pais negligentes, etc. Aquilo é uma criança que só queria ser amada, na realidade. E a primeira pessoa que fez um ato de bondade para com ela, que lhe deu alguma importância efetiva, ela fez ali uma mistura de sensações. E para mim, o facto do Jean Reno, como estavas a dizer, ter optado por uma interpretação um bocadinho mais. Ele até diz que interpretou de uma forma em que aparentava ser um bocadinho mentalmente retardado, para que as pessoas não pusessem nenhuma intenção atrás das ações dele. Isso houve sempre, para mim, eu apreciei sempre muito mais o filme e passei sempre ao lado mais dessa controvérsia. Eu nunca esperaria que o Leão, ao ver o filme, ao contrário de ti, Rui, nunca fiquei na expectativa que aquilo não passasse do platónico, e sempre achei que ele efetivamente simplesmente é uma história de amizade, é um amor, mas não é um amor carnal, é uma coisa muito mais conceptual que isso, e achei muito interessante. Depois, desta vez que vi o filme, e já conhecendo algumas das coisas que o Olavo também estava a comentar, não tão profundamente, sobre a história de vida do Luc Besson. Pronto, depois o filme teve sempre essa nuvem sobre ele. Muitos acharam um filme quase imoral. Mas lá está, acho que, sob o ponto de vista conceptual, é muito bem feito pelo realizador, porque é uma desconstrução e efetivamente quem conhece a vida do Luc Besson, e principalmente os mais conservadores e a crítica de cinema mais conservadora, iria pegar sempre por aí, iria tentar fazer uma análise sempre nesse ponto de vista, e ele pode efetivamente defender-se, porque o filme efetivamente é sugestivo, mas é o máximo que nós podemos dizer sobre o filme. Não é mais do que sugestão. Efetivamente há uma Pois, lá paixão, mas é está. muito. Podes continuar, Rui, desculpa. Pois, não, é só encaixar aí. Que ao bocado tu e o Olaf estavam exatamente a dizer o mesmo. Que os pais da Natalie Portman cortaram em muitas coisas e até fico admirado, sendo o primeiro filme de uma atriz tão jovem, que os pais até tenham conseguido influenciar o realizador a mudar
a história que tinha planeado ou a mudar a forma, o desenrolar da ação. Portanto, Só ela um deve ponto ter aqui para te marcado logo. interromper, Rui. Sim, é exatamente isso que eu te ia dizer. Se nós compararmos e estivermos a falar do Edward Furlong no Terminator e de outros Uhum. atores, a intensidade da representação da Natalie Portman é de atriz profissional. E aquilo que ela faz, efetivamente, devia ter sido um achado para eles. Ela foi escolhida num casting Foram com milhares, sim. milhares e efetivamente para eles acho que foi um ponto muito importante ser a Natalie Portman e tiveram que provavelmente ceder também algumas das exigências sob o risco de ter que contratar outra pessoa. E assim, eu Pois, digo que são os pais, mas não seriam só os pais, porque na verdade o filme teve dois produtores e. Não é? Portanto, eu diria que haveria outras pessoas a olhar para o material e a pensar que, é assim, se nós vamos comercializar isto, principalmente no mercado americano, ok, podemos cortar aqui uma cena ou outra, mas não podemos em nenhum momento ter sequer que de ser algo explícito que se passe com a Natalie Portman ou a relação entre ela com o Jean Reno. Portanto, isso nunca Sim, poderia ter essa acontecido. subtileza é muito bem trabalhada. E foi aqui que eu estava a gostar de falar da questão de. É o tal filme de autor, porque eu diria que se isto fosse um filme de autor, era um filme muito diferente do que nós vemos agora uhum. e não estaríamos a falar dele da mesma maneira, ou não, se calhar não tinha envelhecido da mesma maneira, porque o que me faz querer um bocado é que lá está o Luc Besson, ele queria ainda como é que eu digo, não é chatear, não é no meu sentido, é que as pessoas questionassem ainda mais sobre a relação Exatamente. entre eles e levar um pouco ainda mais ao limite e é Estivessem a daqueles eles e filmes a que elas, não é? E aos exatamente próprios espectadores colocá-los numa situação desconfortável de que efetivamente o que é que eu estou a ver e até que ponto é que eu inconscientemente reprovo isto, não é? e neste momento, lá está, como, o filme como está é interpretação, é só uma questão de interpretação, cada um interpreta da maneira como quer, mas se essas cenas não fossem retiradas, ou se não tivesse havido essa pressão, se calhar dos pais da Natalie Portman, não sei até que ponto é que esta linha não seria muito, muito mais tenue, ou até se calhar ultrapassada, tipo, de certo ponto. Mas para avançar, porque esta é a parte da polémica, é o que dizemos, é um bocado a interpretação de cada um, mas eu acho que eu quero falar um bocado também dos positivos do filme, que é acho que é daqueles filmes que prova que pode ser um filme de ação sem ter tiros e explosões a todo o tempo. Que constantemente Não dá tempo para naquela descansar, não corrida, é? exatamente. E acho que é isso. E o que torna as cenas de ação extremamente bem feitas neste, ou os que as valoriza, é esse tempo de descanso. É esse tempo em que existe este desenvolvimento destas personagens e estas pausas em que eu dei por mim a pensar que eu dei por mim a achar que eu quero é ver mais destes momentos e não estou necessariamente a contar os minutos até ao showdown final, porque sendo um filme de ação sabes que vai ter de haver um showdown final, nem que seja entre os dois antagonistas do filme, mas tu queres é ver mais como é que vai acontecendo e estes momentos de tensão quando ela volta à casa e tem de se esconder porque vê que eles voltam lá e estão lá com os polícias, então ela começa a descobrir também quem é que é esta personagem do Gary Oldman e vai atrás dele, ou seja, o filme está lotado destes pequenos momentos de tensão que te deixam mais agarrado enquanto vês do que propriamente documentação em si. Mas Eu, isso não quer eu dizer que. pegando no, Diz Rui. o que tu estavas a dizer da parte de ser um filme de ação, eu olho para o filme e sinceramente eu não penso aquilo num filme de ação. Porque apesar de ter aqueles momentos de ação, e eu acho que até um estilo de ação bastante estilizado, tipo único, não é propriamente muito Uhum. na onda de Hollywood daquele Sim, tempo. sentes muito Ah, esse Sim, sim. feeling de cinema europeu, é qualquer coisa diferente, não é ali? Mesmo nas Exatamente, cenas de qualquer ação. coisa diferente, é mesmo esse. E mesmo nas cenas de ação, e acho que elas estão muito bem executadas. E se fosse só um filme, só assim, com muita mais ação, que não tivesse esta parte mais dramática e da relação entre os dois, acho que tinha sido um filme completamente diferente, mas também super interessante do ponto de vista de filme de ação. Mas eu olho para este filme e não o considero um filme de ação porque sempre que eu penso nele estou focado naquela parte em que a relação entre os dois. Inicialmente parece uma relação pai-filho ou possa parecer uma relação quase platónica, amorosa, mas é muito essa parte, essa relação dos dois e não propriamente os extremos, que é o início. Há uma cena de ação forte, no fim outra cena de ação forte e no meio há pequenas interações de ação, uh, as Eu pistolas, acho elas a que fazer paintball no a parque e por aí chave, fora.
Acho que a grande chave e o grande mérito deste filme e que não acontece hoje em dia, porque lá está, as pessoas estão habituadas a ser bombardeadas com cenas de cortar a respiração e com grandes efeitos especiais, e é efetivamente o tempo que nós temos para nos ligarmos às personagens. O filme tem 3 grandes momentos, né? A apresentação dos dois antagonistas, do herói e do vilão, e o elemento pivô, que é a Natalie Portman, que é a personagem da Matilda, que permite efetivamente que o vilão e o herói se encontrem. Existe isso. Depois existe um desenvolvimento do filme, e o desenvolvimento é basicamente a explorar, com o tempo, o cotidiano dessas duas personagens, e que nos faz efetivamente ganhar uma ligação com elas, à medida que elas ganham uma ligação uma com a outra. E é por isso que a cena final tem o impacto que tem. Porque tu não queres que o Leão morra, tu não queres que a história dele e da Matilda fique por ali. Por mais controvérsia que possa existir, tu não queres que aquilo aconteça. E sentes efetivamente pena porque te ligas efetivamente ao personagem, que não acontece muitas vezes hoje em dia com os filmes, em que os personagens morrem e mesmo sendo personagens com um papel importante na trama principal, são personagens que para ti são acessórios porque não têm profundidade emocional. E o grande poder deste filme é efetivamente, sendo um filme de ação, é um filme com profundidade emocional, não é um filme Sim, é isso. plastificado. Sim, essa profundidade emocional acho que é o core deste filme, e acho que é o que torna um filme espetacular, porque eu acho que as cenas de ação, apesar de serem boas, se elas fossem um bocadinho mais simples, se o Leon não fosse o maior profissional do mundo e se o polícia não fosse o maior corrupto do mundo, mas simplesmente matou a família e ela quer vingança dele, tínhamos um filme igualmente emocionalmente pesado e que nos ia cativar, mesmo que os níveis de ação tivessem mais baixos. Por isso que eu não considero o filme o drive ser a ação. É exatamente isso. Dá-te a oportunidade de cultivares a tua relação com os personagens. E acho que isso neste filme é fundamental. Tudo isso com aqueles apontamentos de produção e realização que são de extremo bom gosto. É um filme lapidado, não é tricotado, é uma coisa bonita. Não é uma coisa feita... Sim. E o que eu estava a dizer só, porque a razão pela qual eu considero filme de ação é porque, apesar de tudo, canonicamente encaixa nos pontos em que tu tens Sim. a sequência inicial da ação para estabelecer o teu herói, tens uma sequência de ação para estabelecer o teu vilão, que também é, apesar do a primeira cena em que ele aparece, quando ele até cheirou e diz que o poder dele é conseguir cheirar mentiroso, portanto, essa é a introdução da personagem, mas é logo a seguida da introdução dele numa cena de ação para que o público perceba que ele Aí não é polarizas falar, completamente sim. os dois personagens. E Exatamente, percebes, ele não é este só falar são e os modus conversa. operandi de cada um. Exatamente. E depois, no sentido em que é um filme de ação, no sentido em que tu tens o que eles chamam de training montage, que neste caso acaba por ser para a Matilda, mas também para o Leão, em que tu estabeleces ele é o herói do filme, porque é ele que é responsável pelas armas e pelas explosões e por assassinar os maus da fita, e acaba num showdown. É um showdown com um final que pronto, não é o comum nos filmes de ação, em que o herói não salva o dia, sobrevive e os vilões morrem, acabam por morrer os dois. Eu acho que é muito mais fácil também, se fácil no sentido de simpatizar com o Pesson a partir do momento em que tu pensas, ele só mata os vilões. Mas depois também põe-se aqui a questão que é, mas eles são vilões porquê? São vilões porque alguém encomendou que ele os matasse. Portanto, mesmo a própria personagem do Pesson, eu acho que aqui existe uma simpatia por ele por causa da Matilda. Estás a falar do Leão, não é do Besson? Estou a falar do Leão, Sim. do Leão. A personagem do Leão. Sim. Aqui as pessoas, o público torce por ele e te simpatizas com ele, não tanto pelo que ele faz, mas mais pela maneira como ele trata. Eu acho que é muito interessante essa questão do Leão que colocas, e foi uma coisa que é uma coisa que eu sempre senti no filme, que tem a ver com a moralidade dele. Ele não é uma pessoa com moralidade, ele não se prende. Isso para ele é mais mudado. Primeiro é alguém que tem um trauma de passado grande e que desistiu alguém que não tem nenhum skill social, não tem nenhuma competência social, alguém que não interage com o próximo, só tem uma pessoa com quem interage, que é o Tony, não é? E mesmo a linguagem, portanto, se ele veio, sim, é uma interação para muito... Veio para o Reino Unido, exatamente. Está muito limitado a nível de Mas para ele aquilo é um trabalho. Ele tem um bocado de moral, ele tem alguma moral, que ele explica à Matilda: não matamos crianças nem mulheres. Sim. Portanto, também não é simplesmente um mas serial é quase killer. como se fosse uma regra que lhe impuseram a ele
que ele está a tentar reproduzir. Tu notas que é alguém que não tem experiência de vida e não tem competência Aliás, social. tanto que a primeira noite em que a A experiência que Matilda está com tem ele, é uma experiência. ele, sim, a primeira noite que ela passa com ele considera matá-la. Portanto, ele acorda no Exatamente, sofá, exatamente. vai ter e aponta-lhe uma arma à cabeça e tem um momento de No espera aí, Women deixa-me or Children, não é? deixa-me libertar-me já deste problema, que sei que isto me vai dar chatice, Exato. mas se calhar é um bocado isso. A regra que alguém do impôs foi não, no women or children. E então, peraí, não posso porque estou a ir contra a minha própria regra, se calhar. Sim, e Não, também o mas facto... eu acho que ele não era. Ele não estava a pensar matá-la porque vai ter chatices com pessoas externas. É mais género. Eu não sei lidar com esta situação. Sim, eu acho que Ele ele tinha tem medo. algum atraso, portanto, ele não queria ter que lidar com aquilo. E não Eu, por acaso, propriamente isto não vai-me interpreto causar dessa problemas. forma, Rui. Eu interpreto mais no sentido em que ele era uma pessoa magoada, que sempre afastou toda a gente, não tinha nenhum elo emocional com ninguém e não queria ter. Porque se tivesse um elo emocional ia deixar de ser eficiente. Lá está. E ele cometeu um erro Ou, porque ou arriscou, não quer, morreu não porque sei se é o arriscou. eficiente. Eu não sei se é o. Bom, aí não concordo muito. Eu acho que é mais para ele não se agarrar a ninguém como com a namorada dele, que engravidou, e que depois o pai acabou por assassiná-la. Ele se calhar não quer ter esse choque emocional de tu Sim, sim, amares sim, sim, alguém ou sim. teres uma relação e essa pessoa deixar de existir E na tua deixar de vida. existir. E se calhar é ele a criar essas barreiras. Sim, Não porque quero ter problemas emocionais. dentro dessa lógica ele também pode estar a olhar para aquilo de maneira que ele viu o que fizeram à família dela, sabendo que ela está viva, poderiam fazer muito pior, também pode ser uma perspectiva de pronto, vou acabar já com o sofrimento dela agora aqui, porque senão vou tentar sempre a olhar, vou tentar sempre a tomar conta dela. Eu acho que Não a isso posso não. poder abandonar. Acredito que seja uma interpretação possível, mas acho que para mim é mais um reach, estás a ver? Olhando para o Leon e vendo o personagem da forma como ele foi construído, sendo o tal profissional, ele sabe que tem um modo de vida solitário e que tem que ser solitário para aquele modo de vida ser viável. Primeiro ponto. Segundo ponto, é uma pessoa com traumas emocionais graves e que não quer, efetivamente, como eu estava a dizer, nenhuma ligação emocional com ninguém. Não quer por medo daquilo que essa relação pode trazer-lhe a ele, a nível de sofrimento, e também porque o estilo de vida que tem não lhe permite ter esse tipo de... Aliás, é mais um bocadinho ao contrário, não é? Ele tem esse estilo de vida porque se desligou emocionalmente das pessoas e já está tão habituado àquilo que já não contempla qualquer outra hipótese. E aquilo aconteceu por um acidente. Relativamente ao receio que ele pudesse eventualmente ter daquilo que pudesse acontecer à Matilda ou ele próprio, eu acho que ele está acima disso tudo. Porque ele efetivamente só morre da forma que morre porque estava a lutar em completa desigualdade de forças e contra uma personagem e os próprios erros da Matilde é que o levam àquele showdown. Porque ele, acredito que ele tinha competências, ou pelo menos apresenta-se como alguém com competências para lidar com aquilo de uma forma absolutamente... Só que ele estava a negar também. Ele estava a negar-se ele próprio, ser feliz. Porque ele podia ter pegado na Matilda e ter ido para outro sítio qualquer. Só quando ele toma essa decisão já é tarde demais. É o que eu sinto quando vejo o filme. E aí já havia muita ligação da máfia e da polícia, e já era tipo alguém que estava a ser perseguido em todo lado, e aí já não havia hipótese. Sim, e depois também não é só isso, que é a Matilda faz dele quebrar uma das regras que ele tem, que é ele vai matar os tais agentes de DEA só por causa dela. Exatamente. Portanto, ele não é pago para os matar, portanto não é um trabalho, e tudo isto só explode na proporção que explode porque por causa da própria Matilda e da relação que ele vai construir. Ele sabe que ela vai atrás deles, portanto, para ela não ir atrás deles, ele decide ir atrás deles primeiro para salvar a ela. Portanto, isso aí acaba por. O desfecho que ele tem no final, mas esse desfecho também é o que permite salvar a ela, porque eliminando todos os agentes corruptos da DEA, ela pode ir à vida dela tranquila. Aliás, vemos que é um bocado assim que acaba o filme. As coisas acabam por se equilibrar, porque ela efetivamente, tendo acontecido o que aconteceu, perspectiva-se-lhe uma vida melhor do que se ela andasse fugida com o Leon por outro lado qualquer, não é? Mas sim, é isso que eu estava a dizer. Só para concluir aqui, acho que o Leon é efetivamente uma personagem tão simples, mas tão simples,
que qualquer leitura mais complexa que possas fazer sobre uma eventual sequência ou um raciocínio qualquer me parece já tentar chegar a alguma coisa que não está lá. Rui, não sei se tens alguma coisa a acrescentar sobre estas questões. Não, eu acho que vocês estavam a tocar nos pontos e ele efetivamente teve uma mudança da forma de pensar e a forma de se preocupar. Passou de alguém que quase que ia matar a Matilde para alguém que acabou por morrer por causa da Matilde, sacrificou-se por ela e ajuda-nos a perceber que a relação, e é o que acontece na vida de toda a gente, uma relação amorosa, uma relação com uma criança, tipo um filho, que pode alterar a forma de ser de uma pessoa. E o Leon tem essa transformação ao longo do filme, que passou de não querer nem sequer estar perto da pessoa a ser a pessoa mais importante e a tentar garantir a segurança. A segurança. E essa evolução não é muito. Acho que é uma evolução suave, não é tipo na nossa cara dizendo, olha, isto está a acontecer. Ele mudou a forma de ser, não. Acho que eles até são de pouco. Ele é de poucas palavras, e então também não exterioriza tanto. E acho que é uma mudança suave e poderosa no filme. Acho que também é um dos pontos. E agora vou passar para uma questão que também faz parte, não é? Que tem a ver com a performance dos atores. Adiantando-me dizer já só relativamente à personalidade de cada um dos três, que funcionam muito bem. A personalidade da Matilda e as experiências que ela teve completa muito bem a personalidade do Leon, não é? Alguém que negou o amor a alguém que precisa desesperadamente dele, e depois contrastando com o personagem do Gary Oldman, que é um psicopata puro, que não tem apreço por nada nem ninguém. E pronto, relativamente a isso, gostava também de perceber aqui qual é a vossa opinião relativamente à performance dos atores, se vos convenceu. Efetivamente acredito que sim, mas se tivessem que destacar aqui algum, Não, eu acho que eu destacaria o Gary Oldman mais porque é uma personagem assustadora, mas assustadora não tanto pelo que ele mostra, mas também por pensar na história dele, porque apesar de tudo, ele é alguém que está numa posição altíssima dentro da DEA, porque mesmo quando está a ser questionado pelos polícias, ele manda-os dar uma volta, olha, se querem venham ter comigo ao gabinete, mas o que me faz pensar que ele nem sempre foi assim. Portanto, houve algum momento em que ele era mais íntegro, ou então chegou àquela posição, porque custa um bocado acreditar que mesmo dentro de um branch do governo, que alguém tão instável e tão a estar psicopata um diz como ele conseguisse chegar muito longe, alguém detectaria isso logo no início. Portanto, o que me faz um bocado acreditar que ou pode ser portanto, as drogas que ele tomava. Portanto, acho que no filme eles explicam o que é que ele tomava e tem algo a ver com ansiedade sim. e um calmante. O que me faz um bocado a pensar de que ele, houve um episódio traumático na vida dele, ou então porque ele tornou-se ele parece que deixou de ter apreço por mais alguma coisa. Ele não lhe interessa o que lhe acontece a ele. Tanto que aquela cena inicial do tiroteio, ele anda pela casa, tiros por todo lado, e ele não quer saber. Ele não quer saber se morre, não quer saber se vive. Só nesse ponto, Olavo, só nesse ponto. E só para não me esquecer, vou ser breve. Eu por acaso interpreto a personagem do Gary Oldman como efetivamente um sociopata. Alguém que tem essa proeminência, essa predisposição genética, e como muitos psicopatas e sociopatas que andam por aí, atingiu um patamar alto da sociedade porque são tipos inteligentes. Eu acho que ele está num ponto da carreira dele que já não precisa de esconder nada. Eu acredito que ele no início tivesse sido mais cauteloso, sempre com um objetivo. Agora ele literalmente é um loose cannon, não é? Ele está-se a marimbar para aquilo que vem, a forma como ele é interrogado pela polícia, por exemplo. É de alguém que está acima de todos os tipos de julgamentos, precisamente porque já tem esse estatuto. Sim, mas ao mesmo tempo, ali, por isso é que eu acho que quero salientar a performance dele, porque quando ele está a ser questionado pela polícia, há ali um momento em que tu pensas, ele está a querer despachar isto, porque se eles fazem muitas questões, ele se calhar vai se desleixar e vai dizer alguma coisa que não deve dizer, e não quer ser apanhado, e ele quer dispersar-se ali para fora, então está a usar a autoridade dele para sobrepor aos polícias e ir embora da cena do crime o mais depressa possível. Sim, exato. E eu acho que isso não vem de alguém que é puro sociopata ou puro psicopata, porque eu senti um bocado de medo. Eu acho que senti um bocado de medo. Ou então, eu acho que ele não quer ser entediado.
quer despachar aquilo rápido. Mas há outra cena, quando ele está na casa de banho com a Matilda, quando ela vai ao próprio gabinete e quando ele lhe pergunta, mas isto é profissional ou é tipo é algo pessoal? Pessoal. E quando ela lhe diz, mataste o meu irmão, há ali um momento. Mas repara, em Olavo, epá, essa é exatamente a cena que eu queria que tu falasses, porque acho que para mim é a prova viva que ele é efetivamente um sociopata. Porque efetivamente tens esse momento de hesitação por parte do Norman, e tu pensas, ok, afinal ele tem sentimentos como aos outros, afinal ele não é assim tão mau, afinal ele ficou triste, ou de alguma forma tem algum arrependimento por ter acontecido uma questão pessoal. E depois pergunta-lhe, Sim. gostas de viver? E ela diz que sim. E ele efetivamente responde, ainda bem, porque eu não gosto de matar ninguém que não tenha pressa à vida. Literalmente, gente. E ele, quase por gozo, eu pelo menos é assim que eu interpreto, quase por gozo, ele diz, é pessoal, então vou quase que tirar aqui um bocadinho partido da posição dela para ela achar que eu de alguma forma sou humano. Eu não sou, eu estou-me a marimbar para ti, para o teu irmão, para toda a gente. É isso que me faz transparecer. Isso é uma cena deliciosa. Tipo, essa frase e a forma como ele faz e se expressa, acho que é mesmo muito boa. Eu acho que ele tem adrenalina e que sente a necessidade de passar por situações extremas e que matar pessoas, no caso de alguém que não quer viver, não é desafio para ele. Não, é como aos animais, é um ser irracional de eu só faço isto para sentir a adrenalina de andar atrás e à caça e tentar matar as pessoas. E concordo contigo, João. Acho que efetivamente é um sociopata e que claramente está tudo disfuncional. Sim, eu percebo a interpretação, e não dá esse background. Nós não conseguimos ter, como o Olavo estava a dizer, bem a percepção se foi alguém que ali a meio do percurso dele se corrompeu e dentro de todas aquelas incidências e toda aquela política que existe na DEA, pronto, foi ali alguém que mudou efetivamente o seu caráter. Mas eu olho e o estereótipo é mesmo de alguém, de um sociopata, aquilo que pouco que sei sobre o assunto, eu encaixo perfeitamente nesse perfil. Relativamente à interpretação, destacarias o Gary Oldman ao lado, então? Pá, eu acho que ele dá tudo, ele não se prende por nada. E tu, Rui, tinhas aqui algum destaque para... Opa, foi ele que te marcou assim, mais no filme, a nível de... Não, acho que não. Marcou-me bastante, porque acho que é uma personagem... para mim não era icónica e acho que agora passou a ser tipo um vilão icónico no cinema. É pena ele não entrar mais no filme. Entra em alguns momentos e quando entra, claramente rouba as cenas e é o expoente máximo daqueles momentos. Mas para mim também, mesmo muito que impressionou bastante, é a Natalie Portman. Alguém com 12, 13 anos ter aquele impacto, ser tão cativante na câmara. Eu conheço bastante os filmes da Natalie Portman, não, pá, e se calhar comecei a ver Natalie Portman quando foi o Star Wars e a Ameaça Fantasma, pá, não são filmes espetaculares. Olhavas para a Natalie Portman. Tipo, é uma boa atriz com boa expectativa. E lembro-me na altura o George Lucas, para gravar o segundo e o terceiro filme, ela teve que esperar por ela para acabar de filmar, de estudar ou de acabar os estudos que tinha, sim. Para poder filmar. Ou seja, ela já tinha esta identidade que os realizadores sentiam, opá, isto é um diamante em bruto e é uma peça fundamental para os filmes. E tanto que os pais conseguiram fazer exigências no filme, porque ela foi mesmo espetacular na fase de seleção. Portanto, mostra o quão importante ela era. E efetivamente, ela, se formos a ver, é que tem mais momentos no filme. O Jean Reno, efetivamente, também faz um bom papel, mas tem que estar a fazer aquele papel limitado e tem poucas falas e é mais difícil de dar valor à personagem que ele era. É o papel mais flat do Jean Reno.
Mas não é um papel fácil também de fazer. Opa, um Sim, sim. pouco também com analogia com o Rayman, um, agora, o irmão do que O está a Dustin fazer Hoffman. do Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Também opa, está a fazer um papel de alguém com problemas mentais e não é fácil passar por aquilo. Mas pronto, eu acho que ela, para mim, a grande personagem do filme e destaco bastante, muito por causa da idade dela. Opa, e o Gary Oldman, pá, eu acho que é impressionante. Tenho pena dele não entrar mais. Tenho pena que ele e o Jean Reno não tenham momentos um com o outro, tirando o final Sim, mas isso também que ele acaba por tira a cavilha. ser. Certo? Acaba por ser interessante pensares nisso, não é? Que eles Sim, sim, deixa cruzam-se muita coisa em aberto. por breves momentos, apesar de estarem em polos opostos. Sim, Rui, só É para isso. concluir aqui a questão dos destaques. Eu vou para o Gary Oldman também. Quando vejo o filme, pá, é como tu dizes, ele suga completamente as cenas e ficas completamente vidrado naquilo que ele diz e naquilo que ele está a fazer, apesar de não, como tu dizes, não entrar muito no filme. E esse era o meu destaque relativamente à questão da Natalie Portman. O Luc Besson estava a lidar com. O nível de profissionalismo era tanto e o potencial que a miúda mostrava era efetivamente tanto que ele tem ali partes que vi de entrevistas e coisas assim, que eles estavam a filmar as cenas da mesa, quando eles estão à mesa, etc. Em que de repente a Natalie Portman parava e dizia: Pronto, agora vou brincar um bocado. E toda a gente ficava assim um bocado estupefacto a olhar para ela e depois é que se lembravam: Realmente a miúda tem 12 anos, é uma miúda ainda, e nós estamos aqui a tratá-la como uma adulta. Não, É. calma, ela tem tempo para ela brincar, pronto, vai lá brincar ou fazer qualquer coisa, aquilo que tu achas de fazer, andar de bicicleta ou saltar a corda, porque efetivamente não se coadunava muito com o tipo de personalidade e o profissionalismo que ela tinha. Ela também tem. Eu estava a ver o filme e faz-me lembrar muito a Jodie Foster no Táxi. Também é uma situação muito semelhante de ser alguém com um drama à volta da vida dela, de ser alguém da rua. No caso dela, era uma prostituta. Tem ali uma relação também estranha. Alguém que tem uma fixação por ela, alguém também com alguns desequilíbrios mentais. Pá, e o facto também de ser tão nova e ter uma capacidade de cativar tanto, mesmo ainda estar numa idade Sem dúvida. tão, Se nós tão, tão pensarmos nova. nisso, nesse aspecto, se nós pensarmos a idade que ela tinha, ou aquilo que exigiu do papel dela, sem dúvida nenhuma que destaque lá para a Natalie Portman. Por uma questão de o que é mais difícil fazer? É o que a Natalie Portman fez ou o que o Gary Oldman fez? Efetivamente, talvez, tendo 12 anos, o que a Natalie Portman fez era muito mais difícil. O Gary Oldman é um ato feito e é um ato extraordinário. Aquilo para ele era mais um dia no escritório, apesar de que é um dos grandes papéis dele e efetivamente temos que dar protagonismo. Pronto, vamos aqui para nós, os nossos podcasts tendem a ser longos e nós já vamos aqui com algum Olha, tempo, vamos um, tentar aqui abreviar. uma, Sim. uma última coisa. Se o Leon tivesse sido feito nesta década, ou nos últimos 10 anos, eu creio que havia oportunidade para 3 spin-offs ou uma sequela e spin-offs. Eu quero a personagem de Leon, quer a personagem do Stanfield, se tivéssemos um spin-off, uma série, uma prequel, Sim, sem só dúvida. sobre eles, eu acho que teria A sido Netflix qualquer já estava coisa. a fazer uma série, já estava a fazer uma série do Norman É isso. Ou a prequela do Leon já ou ter. qualquer coisa do género, sem Quando dúvida. ele chegou a Nova York, o primeiro contrato dele, Certo, qualquer etc. coisa É, assim. opá, mas era um bocado muito nessa onda. Eu estava agora a fazer uma analogia com o John Wick, é que opá, é uma coisa que tem pouquíssimos anos e, no entanto, já vai para o quarto filme, já vai ter uma série. Opá, porque criaram ali um enredo, uma história de fundo interessante e agora estão a começar a explorar cada vez mais. E acho que o Leon Sim, tem muito isso, quer uma personagem, quer outra. Como é que podia ser a ascensão do Stanfield ou como é que teria sido o primeiro contrato do Leon? E tanto que o Luc Besson estava a criar, já estava a escrever o segundo, ou chegou a escrever o A script sequela. sim, para sim, o sim. Leon 2, ou que era a vida da Matilde no futuro. Entretanto, acho que a falência ou a Acho que o separação projeto dos parou e estúdios ele, certo. e os direitos Mas, por exemplo, ficaram. eu acho que isto é. Eu por acaso ia falar desse ponto agora no final também, ainda bem que me lançaste, Rui, que é como é que às vezes parece que a vida dá umas voltas estranhas e eu acho que se esse filme tivesse ido para a frente, tinha estragado completamente este. Porque eu vejo, para mim, a beleza neste é
todo o trauma que ela passou, todo o trauma que a Matilda passou, e mesmo a relação dela ahm, com o Leon, foi o que permitiu-lhe, quase de certa forma, voltar a ser criança. Aquele momento no final em que ela se vira para o. Como é que ele se chama? O Tony? Tony. O Tony, quando ele se vira para o Tony e diz que quer ser cleaner, ele tipo quase que lhe só falta dar uma estalada e Certo. dizer tipo, não, tu vais a voltar para a escola, tu vais ser uma criança, porque ele morreu e morreu por uma razão Essa cena é brutal. Eu acho que. e eu não estava à espera desse momento. É daqueles, lá está, é um filme que tu estás à espera que vai ser uma coisa e vai ser outra. Acontece com a morte dele e acontece a cena de final. E é o que tu dizes, Rui. Eu acho que se o filme fosse feito agora, principalmente se calhar para a Netflix, ia acabar com ele, pronto, está bem, junta-te a mim É. e tu vais ser a Ou nova ela a guardar assassina. uma mala de armas em casa, qualquer coisa do género. Exatamente, em vez de enterrar a planta, mas ao mesmo tempo tu vias a meter uma bala no gatilho É. ou qualquer assim do género, percebes? Que é aquele quase bait mesmo do género. Isto acabou, mas não acabou aqui. E o que eu vejo, o grande forte neste filme é isso: ela passou por aquilo tudo, depois de ser a família assassinada, depois de ter passado mesmo, ela esteve prestes a morrer, se não fosse o Leão, o Leão ter sacrificado por ela e ela ter usar isso para recuperar a infância perdida, por assim dizer, e neste momento, e largar o passado, é um bocado que ela faz Exato. no fim, ela larga o passado, planta a planta para crescer raízes, e o que ela diz eu acho que aqui nós podemos ser felizes. Essa personagem, para mim, dizer isso no final, eu acho que aqui nós conseguimos ser felizes, não encaixa de todo com 10 anos mais tarde e ela é uma assassina profissional. Tipo, uma Sem coisa não dúvida, bate sem com a dúvida. Eu outra. concordo em absoluto Num, contigo. Concordo em Eles, absoluto eles, contigo. o Luc Besson As- acabou por escrever o filme que era a colombiana, com a Zoe Exatamente. Saldana, e acho que era um pouco na onda. Eu não vi o filme, mas acho que era um pouco na onda disso que estavas a dizer, lá, né? É, Ela mas eu depois concordo segue. e, com. Eu acho que todos. Este filme nota-se, e isso nota-se muito em cinema europeu, é o simbolismo das coisas, das cenas. Os americanos não fazem isso tão bem. Mas cinema francês tem muito isso, o simbolismo. Todas as coisas têm um simbolismo. Essa cena final tem um simbolismo que é o filme efetivamente fica em aberto, como fica em aberto a vida dela. Foi quase a remissão dos pecados e agora sim tens a oportunidade, a tua vida está inexplorada, aproveita a segunda oportunidade. E acho que esse é o simbolismo da planta e essa cena final é incrível. E também acho, como tu dizes, não se coaduna com nenhuma espécie de sequela sobre a vida dela, porque acho que é bonito ficar assim em aberto. Acho que o Leão foi um sacrifício que ela teve de ter para que pudesse refazer a vida dela livre de qualquer trauma ou livre de qualquer fantasma. Acho que isso é muito, conceptualmente é muito bem trabalhado. Vamos aqui só para uma ronda muito rápida final, e não sei se nesta ronda final só Olavo, se quiseres fazer aqui alguns apontamentos mais técnicos. Pronto, da minha parte, a minha última intervenção, e só para também reforçar aquilo que já foi dito, acho que é um filme, apesar de ser um drama / um filme de ação, é um filme lindíssimo. Apesar de toda a controvérsia, acho que é um filme que ninguém vê este filme e pode dizer que não gostou. Eu acho que ou só se for um Norman Stansfield que não tem coração, porque de resto acho que de facto o filme é lindíssimo, é extraordinariamente bem filmado. Os planos, há dois planos que eu consigo destacar. Um plano quando ele pega nela ao colo e tens a câmara inferior que só dá para ver as pernas dele e ele com ela pegado ao colo com os pezinhos, só vês os pezinhos dela. Ou o plano inicial, quando focam só a câmara nos óculos do Leão e tu és apresentado ao personagem sempre sob o ponto de vista da vítima, e só no final dessa cena é que ele sai da escuridão. Há muita intenção na forma como as cenas são filmadas. A banda sonora é extraordinária. Portanto, acho que para mim é um filme especial. Eu vi-o já com um sentido mais crítico e apaixonei-me logo pelo filme. E desde esse momento foi para mim um filme de eleição, e aconselho qualquer pessoa, mesmo quem não gosta nada disto, quem não gosta nada de cinema, quem não quer saber disto para nada, garanto que é 1h30 ou 2 horas muito bem passadas. Que acho que foi mais extraordinário. Não, eu não vou acrescentar muito mais ao que disseste, só quero dizer que para mim está. Lá está, controvérsias ao lado, e é isso, nesse sentido acompanho um bocado o género, é olhar a obra, tipo, pela obra, e acho que é sempre importante termos em conta o contexto, e eu acho que qualquer obra de arte tem de saber o contexto, mas eu acho que limitar-nos a isso também é muito desrespeitoso para toda a gente que esteve envolvida também no projeto e no filme,
porque temos o autor que, como dissemos também, não teve palavra única e total no que é o filme final. Portanto, temos aqui a contribuição da Natalie Portman, no próprio Jean Reno e, como disseste, a banda sonora. Portanto, há aqui muitas variantes que tornam o filme que é. Portanto, eu quero focar-me agora um bocado nisso também no final, para dizer que eu considero, da minha, um daqueles filmes perfeitos, porque é o filme que não tenta ser mais do que o que é. É um filme que estabelece, que para mim tem nota 10 em basicamente todos os parâmetros, que é estabelecer as personagens e como é que as personagens são desenvolvidas, o motivo das personagens, a maneira como é filmado, o próprio balanço do filme, a maneira, é muito equilibrado, é um filme muito equilibrado. Em nenhum momento eu dou por mim a pensar, deixa-me passar esta parte, mesmo depois de ver o filme 2 ou 3 vezes, em nenhum momento vou passar esta parte à frente porque pronto, isto é para encher um bocado. Não, todos os momentos estão lá por alguma razão. Não há um único momento que não seja importante ou que não vá ser importante mais tarde. E nesse sentido, pronto, quis salientar um bocado, pronto, que é um bocado também do meu lado, que é esta parte aqui dos cenários. Portanto, há dois cenários. A Casa do Leão, portanto, neste caso é o cenário principal, em que eles foram filmar realmente para Nova Iorque, portanto, cenas de rua e cenas de corredores em Nova Iorque, mas quando estão em interior depois acabam por construir em cenário. E uma das coisas que eu adorei é a atenção ao pormenor, e às vezes parando em alguns frames, vendo apesar de todo o espaço é muito pouco decorado, porque lá está, eles já andam de apartamento em Quase apartamento, que o apartamento dele no início. uma pensão, não é? Exatamente, vê-se de alguém que não tem muito, que vive de maneira muito, muito simples, mas é os pormenores do apartamento em si. É um apartamento velho, as coisas são um bocado tortas e depois não é isso, todo o próprio design do espaço para se enquadrar com a ação, mesmo onde eles estão sentados a tomar o pequeno almoço, portanto, vê-se que é um espaço desenhado e é isso que eu aprecio muito e é isso que eu tento valorizar um bocado em cinema, porque são espaços desenhados para a ação, certo, em vez de serem espaços que são aproveitados para contar uma história. Não, e aí percebe-se nos planos e todos os planos a maior parte dos planos do filme no apartamento são lindíssimos. exatamente, Desde o pormenor de sem dúvida. ele ir a posição da janela, quando ele tem a planta logo ali junto à janela e põe a planta no parapeito e depois dentro do quarto, tudo. E as tudo cores, isto não é? pensado. Os próprios materiais, Sim. quase que fazem um Cores, pantone. texturas e é isso, e não consegues entender onde é que um começa e onde é que acaba. Portanto, as cenas do corredor para dentro do apartamento são. A continuidade está assegurada e acho que isso é um excelente trabalho da parte da equipa de produção do departamento de arte que é importante salientar. Sim, sem dúvida, concordo contigo. Bom. Sim, eu concordo. Olha, foi um filme ótimo, apesar de ter visto 2 vezes nos últimos meses. Se fosse ver uma terceira vez, via com gosto e acho que ia ver com outro plano, outro ângulo, e depois de falar até com vocês, se calhar outra perspectiva novamente, que ia ver o filme e ia ver com bastante gosto. Não estava preparado para o filme que era, pensava que era uma relação pai-filha e tornou-se awkward a primeira vez. Estava com um bocado de ansiedade do que é que vai sair daqui, mas é uma história de amor. Quer seja de amor, de uma relação a dois ou de uma relação amorosa, de amor de família. E gostei. Gostei bastante da forma como são introduzidas as personagens, acho que é sublime, e é uma boa lição para qualquer realizador de como apresentar e mostrar quão espetacular as pessoas são, sem ter que ter alguém a fazer exposição e a dizer esta pessoa é espetacular, e por aí fora. E acho que isso foi muito bem feito. A banda sonora é ótima, cativa, prende. Gosto muito, vocês estavam agora a falar dos planos, não vou falar muito disso, mas eles não têm medo de fazer planos muito próximos em que só apanham um bocado da cara, um bocado dos pés, um bocado da planta e fazem isso muito bem, mas depois fazem o oposto, que é fazer planos muito longe para mostrar a dinâmica das pessoas a passar e a vivacidade da cidade ou dos polícias ou a cena que for. Acho que há ali um ou outro pormenor que eu achei que a parte que ele vai salvar a Matilda à esquadra demasiado apressada e tudo muito fácil. Chegou lá, mata toda a gente e sai. Mas agora que estavam vocês a falar, fiquei com a sensação de, ok, se calhar não era importante aquilo. Simplesmente vamos acelerar esta parte. Sabemos que ele é muito bom e fez o que parece, porque nós queremos é ir para ir ao payoff final de porque ele aquela tecnicamente, confusão. só Rui, desculpa, ele tecnicamente nem vai a uma esquadra, ele vai ao departamento da DEA, que é basicamente um edifício governamental, portanto a segurança ali
Mas deveria ser Mas mais também difícil. Mas não era o Sim, importante. eu Não era compreendo o que estás a importante para a dizer. Sim, história. mas não era importante, sim. É isso. sim, mas eu acho que isso vai um bocado em contra ao que é a primeira cena, que é a maneira como ele despacha aquele pessoal todo e aparece por trás do outro assim com a faca. É ele. Portanto, ele dedicou a vida inteira dele a. Eu tenho um alvo, sabe o que é que tem de fazer e vai lá. E o facto de que emocionalmente ele está ligado à Matilde e vai lá para salvá-la é um bocado o que eu digo. Eu ponho os óculos. Eu ponho os óculos e penso, não, eu vou entrar neste edifício, vou limpar quem tiver a limpar, vou pegar nela e vou embora dali. E esta é a missão e é Fácil, não é? isso que ele. É É isso. fácil. Ou seja, eles cortaram onde não era mesmo necessário. Porque o filme tem quase 2 horas, portanto, se Sim, eles sim. explorassem mais, ia ficar muito longo. Foi uma ótima experiência. Foi bom ver a Natalie Portman no seu primeiro papel. Conhecer um pouco mais do Jean Reno, que não há assim muitos filmes populares em que ele entra. Tens o Godzilla que ele entra. Godzilla. Exato. Uh, Acho que é um filme que recomendo. Olhando para o IMDb, eu acho que ele está num valor muito alto para o filme que é. Eu acho que não é assim tão espetacular, para ser honesto. Mas acho que é um ótimo filme e que vale bem a pena ver. Portanto, foi uma ótima recomendação. Pronto. Ficamos então por aqui e vamos para a próxima. Até à próxima. Adeus. Até à próxima.